Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Madrugada de Bênçãos. Mais uma noite na sua companhia, mais um dia que estamos terminando para entrarmos nessa madrugada. E você é muito importante para nós. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque agora nós iniciamos o nosso Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI preparado para você. E obrigado, muito obrigado mesmo por nos permitir chegar até a sua casa. É uma grande alegria poder ter a sua companhia hoje, nesse final de quarta-feira, nesse finalzinho de dia, já finalizando as nossas conquistas de hoje, nós queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantos benefícios, por tanta bondade, por tanta coisa boa que nós vivenciamos hoje. Até por aquelas preocupações, por aqueles problemas que não foram resolvidos. Muito obrigado, Senhor, porque temos a vida. E nós queremos hoje reclinar a cabeça e descansar, porque confiamos nesta bondade infinita. Por isso, participe do nosso programa, porque aqui você tem a chance de reclinar a cabeça em oração. Aqui você tem a oportunidade de partilhar com todos nós que somos a família Madrugada de Bênçãos, a sua vida, o seu viver. Porque aqui nós rezamos juntos, nós vivemos juntos, nós escutamos juntos a palavra do Senhor. E esse programa é feito por você, com você e para você. Sem a sua participação, o programa não poderia acontecer. Porque é você, com a sua vida, com a sua história, que constrói este programa. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque nós estamos apenas começando o nosso Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI preparado para você. E o nosso tema de hoje, ele vai ao encontro daquilo que nós falávamos no início, a bondade de Deus. O Senhor é rico em misericórdia. Olha só que coisa bonita, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Você deve ter tido algumas experiências desta bondade infinita de Deus. Quando nós falamos na riqueza do Senhor, que é a misericórdia, que é a bondade, nós estamos falando, de fato, da sua própria identidade. A identidade divina é esta, é ser rico em misericórdia. Esta é a bondade de Deus, é ser misericordioso com todos nós pecadores. E nós podemos buscar isso lá no Antigo Testamento, quando no Monte Sinai, o próprio Deus, ele se autodefine para Moisés, dizendo: o Senhor é rico em bondade, em paciência, em misericórdia, em complacência. Meus irmãos, minhas irmãs, vejamos como Deus, ele tem esta delicadeza em nos informar quem Ele é, em nos informar aquilo que é o próprio Deus, a sua essência. Deus revela-se a si mesmo. E é este revelar de Deus que nos dá a garantia, que nos dá o direito de confiar nele. Porque de Deus não pode vir o mal. Se Ele é rico em misericórdia, se Ele é rico em bondade, de Deus só pode vir o bem, só pode sair o bem. Mediante a isso, nós precisamos reformular algumas ideias, algumas características que nós atribuímos a Deus. E podemos nos perguntar: em que Deus eu acredito? Qual Deus que eu deposito a minha confiança? Que Deus está solidificado dentro de mim? Sim, nós precisamos saber disso, por quê? Porque ao longo da nossa vida, nós vamos construindo uma imagem divina, uma imagem de Deus, que às vezes não é a imagem de Deus revelada por Jesus Cristo. Algumas vezes nós atribuímos a Deus algumas funções, algumas coisas que de fato não tem nada a ver com aquilo que Deus é. E como que nós podemos saber quem é Deus?
ouvindo o próprio Jesus. Foi o próprio Deus que revelou-se no Filho. Jesus Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. Então, se nós focarmos o nosso olhar em Jesus, se nós deixarmos envolver por Jesus e ver a bondade de Jesus, nós estamos mergulhando na bondade infinita de Deus, que no Filho se fez presença. Por isso que eu trago para hoje uma palavra da carta de São Paulo aos Efésios. Ele diz assim, Efésios 2, versículos de 1 a 3. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. Vejamos que coisa bonita. Mas Deus, rico em misericórdia. Veja bem que a bondade do Senhor é a misericórdia. Ela vem pelo imenso amor com que Ele nos amou. Quando nós estávamos mergulhados no pecado, Ele nos enviou quem? Seu Filho Jesus. Para quê? Para nos resgatar, para nos redimir, para nos restaurar. Esta parte da carta de São Paulo aos Efésios é como se fosse um grito, como se fosse um eco de alegria, que Paulo vem nos dizer a partir da revelação de Deus através do seu Filho. Deus, Ele se revela por Jesus Cristo, que é infinitamente bom. Meus irmãos, se nós quisermos conhecer de fato quem é Deus, precisamos seguir os passos de Jesus. Precisamos percorrer o caminho com Jesus. Precisamos entrar na dinâmica de Jesus, que pouco a pouco, pedagogicamente, vai se revelando como Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E isso nós vamos encontrar nos Evangelhos. Tomemos os Evangelhos e observemos como cada autor vai retratando a figura de Jesus Cristo. Em cada passagem bíblica, em cada evangelho, nós vemos que Jesus, Ele vai se revelando, Ele vai se mostrando, Ele vai se deixando ver, Ele vai se deixando enxergar, Ele vai se deixando mostrar como aquele que vem da parte de Deus. Só que isso é feito de maneira sensível, de maneira amorosa, de maneira direcionada. Jesus, Ele vem mostrar um Deus que não era aquele Deus que o povo estava habituado a perceber. Jesus vem mostrar um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que é misericórdia. E Ele já começa a fazer isso quando passa lá pelo lago da Galileia e chama quem? Chama os 12, os 12 para segui-los. E a partir desse chamamento, nós vamos percebendo a direção de Jesus. Ele chama aquelas pessoas que, diante de uma visibilidade maior, não serviriam para nada. Ele chama pessoas que, diante de uma ideia de, podemos dizer, uma ideia de função, não serviria para exercer nenhuma função. Um pescador bruto igual a Pedro tornou-se chefe da igreja. Um publicano tornou-se seguidor de Jesus. Ele olhou para Mateus, cobrador de impostos, e disse: vem, segue-me. E ele imediatamente deixou a banca e seguiu Jesus. E ele assim foi chamando e foi formando o seu grupo. E foi ensinando e foi dando a sua experiência, revelando o seu caráter divino, de quem de fato é Deus. E estas pessoas, estes 12, eles testemunharam a ação de Jesus,
testemunharam a ação de Jesus entre o povo. Nós podemos perceber como foram os encontros de Jesus nos evangelhos. Jesus, ele encontra as pessoas, ele vai penetrando no interior de cada pessoa com peculiaridade. Ele vai mostrando que aquele momento de encontro com ele é um momento decisivo. E ele vai revelando que essa decisão é para o bem, porque ele vai mostrando a misericórdia de Deus. Ele vai mostrando a bondade de Deus. E quando o Cristo, ele vai se revelando, quando o Cristo ele vai se mostrando, ele dá a chance de cada um daqueles que o encontram possam se revelar. E cada encontro com Jesus exige uma atitude, ou de seguimento ou de renúncia. Nós temos vários encontros nos quais as pessoas seguiram Jesus, se colocaram em marcha para Jesus. Mas também temos exemplos nos evangelhos de pessoas que abandonaram Jesus. Um exemplo claro é o jovem rico, que tinha todas as características boas, que cumpria a lei, que fazia tudo perfeitamente, mas lhe faltava uma coisa: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o jovem não seguiu Jesus. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, que para a compreensão de Deus é necessário deixar que Deus, ele entre na nossa vida. É fazermos a experiência com o Senhor. É fazermos essa experiência de aprofundamento no amor de Deus. E aí sim nós vamos fazer a experiência da bondade e da misericórdia. Porque Deus é bom, é misericordioso, é paciente, mas também é justiça. Precisamos ter claro essa definição. Saber que Deus é justiça. E porque Ele é justiça, é que em cada momento que nós encontramos com o Senhor, nós nos confrontamos. E somos chamados a responder a pergunta: quem sou eu diante de Deus? Como eu faço essa experiência com o Senhor? Somente assim somos capazes de perceber como Deus está refletindo-se dentro de cada um de nós. Ou melhor, como nós permitimos que Deus se revele no nosso interior. É muito comum, dentro do nosso meio popular, nós dizermos: Deus castiga, não faça isso porque Deus ele castiga. Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. E nós vamos atribuindo a Deus questões que são propriamente humanas, questões que são nossas, os nossos gostos, os nossos quereres, as nossas definições. E vamos jogando para Deus responsabilidades que também são nossas. O nosso tema de hoje é claro. O Senhor é rico em bondade. Deus é bom e isso nos basta. Por isso você que hoje nos escuta, por isso você que hoje nos acompanha aqui pela Rede Século XXI, nesse dia do nosso programa, no Madrugada de Bênçãos, como você faz a experiência da bondade de Deus? Você pode nesse momento dizer: mas se Deus é tão bom, por que Ele permite que eu passe pelo sofrimento? Se Deus é tão bom, se Ele é tão misericordioso, por que Ele permite que aconteçam perdas na minha vida? Se Deus é tão bom, se Deus ele é misericordioso, por que Ele retira de mim pessoas que eu amo, chances que eu tenho? Meus irmãos, minhas irmãs, a bondade de Deus está ligada diretamente no modo de como nós vivemos a nossa vida. As questões de vida e morte, nós sabemos, faz parte da constituição humana. O viver
e o morrer é a nossa realidade. E se você nesse instante sofre por conta da perda de um ente querido, pare e pense. Pense se esse sofrimento vale a pena. Se a bondade de Deus, ela se limita em permitir ou não permitir o prolongamento da vida de alguém. Se você hoje padece ou sofre alguma tribulação, alguma questão, seja ela de cunho financeiro, de cunho familiar, perceba como Deus, Ele age dentro dessa turbulência, dando a você força, coragem, perseverança, para que você comece a vislumbrar possibilidades, a resolver as situações que lhe cercam. Nós só podemos experimentar a nossa fé quando passamos pelo cunho do sofrimento. Portanto, a bondade de Deus não nos livra do sofrimento, porque o sofrimento ele é inerente à condição humana. E eu tenho muito medo, me amedronta muito, quando eu vejo algumas pessoas, algumas ideias, algumas filosofias, tentando retirar de nós a chance de sofrer. Sabe por quê? Porque o sofrer nos faz experimentar a vida de uma maneira diferenciada. Quem nunca passou pelo sofrimento, nunca saberá o sabor da vitória. O sofrimento, ele nos ensina, ele é pedagógico. E é no sofrimento que nós vamos experimentando a bondade de Deus, que vai nos sustentando, que vai nos acarinhando, que vai nos acalentando, que vai nos guiando, vai nos mostrando caminhos que outrora nós não enxergávamos. Perceba, quando você está à beira de um lago, um lindo lago, imagine-se, você olha para o lago e vê a paisagem refletida naquele lago. Você pode até ver a sua própria imagem refletida no lago. As águas calmas fazem com que nós possamos nos enxergar de modo mais claro, mais tranquilo. Por isso, quando tudo está calmo na nossa vida, é muito fácil enxergar a bondade de Deus, que nos mostra a paisagem refletida no nosso viver. Mas se coloque à beira de um rio com suas correntezas fortes. Coloque-se à beira da turbulência das águas. Vê se você consegue enxergar alguma coisa, a não ser o volume de águas que passam a cada instante, o borbulhar daquela força que vai derrubando tudo o que passa pela frente. Podemos comparar um rio em movimento com os sofrimentos da nossa vida. Nós não conseguimos ver nada, não conseguimos ver imagem alguma, não conseguimos contemplar nenhum reflexo na água em movimento, ao contrário do lago parado. Nesse momento da água em movimento, é difícil ter fé, é difícil experimentar a bondade de Deus. Mas são nesses momentos que nós fazemos essa experiência. Porque lembremos do que São Paulo nos falou hoje na carta aos Efésios que eu li no início do nosso programa. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E quando vivemos situações de morte, nós vivemos, de fato, as consequências do nosso pecado. E aí entra quem? A bondade infinita de Deus. A bondade do Senhor que vem mostrar que Ele está conosco, que Ele nos sustenta. Que assim como Ele fez com a samaritana, assim como Ele fez com Mateus, assim como Ele fez com Zaqueu, assim como Ele fez com a mulher que foi pega em adultério, assim como Ele fez com o cego de nascença, Ele faz conosco. Ele nos restitui a nossa dignidade e nos dá a coragem de viver. Deus é bom, Deus é infinitamente bom.
A bondade de Deus é a misericórdia. Por isso eu convido você a participar do nosso programa e fazer a experiência da misericórdia infinita de Deus na sua vida. Você deve ter na sua história algumas passagens, alguns eventos que você pode partilhar conosco a partir do nosso tema de hoje. Por isso, ligue para nós, faça a sua participação, porque você é quem faz esse programa acontecer. Ligue para nós nesse telefone que aparece no rodapé da sua TV. 0 Operadora 19 3871 9620 e fale comigo ao vivo aqui para todo o Brasil. Faça sua prece, faça o seu pedido de oração e conte a sua história. Conte a experiência da bondade de Deus que você teve. Mas se preferir, envie para nós um e-mail madrugada@rs21.com.br e será uma grande alegria receber aqui o seu e-mail. Mas também, se você achar que deve, ligue para nós e participe. Será um prazer para mim rezar por você aqui no nosso programa. Dentro de instantes, no nosso Momento Mariano, eu vou recolher todos os pedidos e vou levar, sabe onde? Naquele lugar que você já sabe, aos pés de Nossa Senhora, aos pés da Mãe de Jesus, aos pés da Virgem Maria. Ligue e peça a sua oração, faça o seu pedido, faça a sua prece, porque eu quero interceder por você. Eu quero pedir a bondade divina por você, com a intercessão da Mãe de Jesus. Ela que proclamou no Magnífica: todas as gerações hão de chamar-me de bendita, e nós a reconhecemos bem-aventurada, porque o Senhor fez maravilhas em Maria e Ele faz maravilhas em cada um de nós. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia é infinita e chega a todos que o temem de geração em geração. Assim canta Maria. Por isso participe conosco, será um prazer participar ou ter você participando conosco hoje. Sabe por quê? Porque você pode, no final do programa, ganhar os prêmios de hoje. Esses prêmios que você vê na sua tela são para quem participa do nosso programa de hoje. Um CD da Toca de Assis, Reconstrói, e um CD do Ministério Kefas. Então, esses 2 CDs poderão ser seus se você participa conosco hoje. Você pode participar conosco e ainda levar para casa prêmios. Mas veja que o maior prêmio que nós levamos é saber que rezamos uns pelos outros aqui.